Eduardo de Cabral Menezes é procurador de justiça aposentado do Ministério Público do Estado de Sergipe. Estudioso da história do Ministério Público, Eduardo revela que na primeira metade do século XX a instituição era extremamente frágil, uma vez que basicamente funcionava com promotores de justiça substitutos. Na verdade, eram substitutos de ninguém, substitutos deles mesmos, porque não existiam titulares. Com os primeiros concursos públicos realizados para o cargo de promotor, o Ministério Público começou a se fortalecer. Na década de 70 do século XX já estava bem mais forte, mas a sua autonomia, a força e o prestígio social que possui hoje viriam com a Constituição de 1988. Todavia, este depoimento que Eduardo Cabral Menezes nos oferece agora é acerca do quanto a instituição era frágil antes da Constituição atualmente em vigor no Brasil. É uma história interessante. O Ministério Público, anteriormente a 1950, praticamente não existia. Alguns poucos tinham sido nomeados através de concurso, mas cuja data se perde na poeira dos tempos. Eu ingressei no Ministério Público em 1960, através de uma nomeação para exercer o cargo de promotor substituto. O que era o promotor substituto? Vocês irão me perguntar, substituto de quem? De ninguém, porque não existia titular. Então, pouquíssimas comarcas, em torno de 5 ou 6 comarcas do interior, estavam providas por promotores que haviam prestado concurso, como eu falei anteriormente. As demais comarcas eram preenchidas por acadêmicos de direito que exerciam o cargo de promotor substituto, nomeados ad nutum pelo governador de plantão. Então era como se fosse um delegado de polícia. Esse promotor substituto ficava adstrito à vontade do chefe do governo. E eu fui nomeado nessa condição. Eu era acadêmico de direito e era quintanista. Naquele tempo, a faculdade de direito se dividia em séries, não era sistema de créditos ainda. No ano seguinte, ou seja, 61, eu já formado, o governador Luiz Garcia abriu o concurso para preenchimento dessas comarcas do interior que estavam vagas. Eu fui promotor substituto da comarca de Frei Paula. Então, o governador Luiz Garcia resolveu abrir concurso para estruturar verdadeiramente o Ministério Público, e nós, da turma da Faculdade de Direito, que se formou em 1961, prestou concurso. Nós prestamos concurso. Eu logrei a aprovação juntamente com Hirohito, com Zé Prudente, com Alisson Porto, com Aldete Porto, todos pertencentes a essa turma. Daí começou a tomar forma o Ministério Público tal qual nós o encontramos hoje. Mas a estrutura física do Ministério Público se resumia aqui. Nas comarcas não existiam instalações para o promotor de justiça. O promotor que se deslocava para qualquer comarca do interior tinha que se hospedar às suas próprias expensas numa pensão, porque pouquíssimas comarcas do interior tinham hotéis dignos desse nome, e Frei Paulo não fugia à regra. Eu morava lá durante o tempo que existia o cargo de promotor substituto, numa pensãozinha.
Aqui na capital a situação não era diferente, porque o Ministério Público, ou seja, o Procurador-Geral, que na época era nomeado dentre qualquer bacharel em Direito, não era necessário que pertencesse à instituição, o Ministério Público funcionava numa sala anexa à antiga Secretaria de Justiça, que se instalava no edifício Walter Franco, no seu quarto andar. Essa única sala tinha uma pequena antessala, onde ficava a única funcionária do Ministério Público, que se chamava Dona Consuelo, e na época o Procurador-Geral era o Dr. Marcos Guimarães, que paralelamente exercia o cargo de secretário de Comunicações do governo do Estado. A situação era essa. No governo do Dr. José Hollenberg Leite, foi nomeado Procurador-Geral o professor Gonçalo Hollenberg Leite, irmão do governador. Mas o doutor Gonçalo Hollenberg, com 6 meses de exercício do cargo de Procurador-Geral, ele foi acometido por um AVC e teve que se afastar do cargo. Eu, a essa época, já era subprocurador-geral e, nessa condição, substituto automático do Procurador-Geral. Eu assumi a Procuradoria-Geral de Justiça. E procurei, agora, propiciar um arcabouço à instituição. A primeira providência que eu tomei foi o seguinte: o Ministério Público não pode continuar funcionando numa sala como se fosse um anexo da Secretaria da Justiça. O Juizado Federal, aqui em Sergipe, que era ocupado pelo meu amigo Geraldo Barreto Sobral, tinha acabado de desocupar aquele prédio onde hoje funciona a Câmara de Vereadores. Então, eu pedi ao governador e consegui a ocupação daquele prédio, não na sua totalidade, porque outros serviços passaram ali também a funcionar, mas na parte superior, e transferi o Ministério Público para um espaço onde cabia a sala do Procurador-Geral, a sala do Subprocurador-Geral, uma antessala para a Secretaria e uma sala para o serviço administrativo, que eu requisitei mais funcionários para servir ao Ministério Público, uma outra sala para uma biblioteca que eu comecei a adquirir livros para fazê-la, e com isso fui propiciando condições a que o Ministério Público passasse a existir não só de direito, mas também de fato. Adquiriu o primeiro veículo para o Ministério Público e nessas condições fomos dando uma melhor situação ao órgão. Foi quando surgiu a Constituição de 1988, digo melhor. Eu já não era mais Procurador-Geral, mas aí a coisa mudou de figura, porque a Constituição de 88 realmente deu dignidade ao Ministério Público, deu-lhe novas atribuições, deu-lhe dignidade, deu-lhe respeito. Então o Ministério Público hoje é o que é, porque para chegar a esse ponto, nós tivemos que estruturar pouco a pouco, como se coloca pedrinha por pedrinha numa grande construção.